prosseguimento ao trabalho de divulgação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde iniciaremos hoje a parte ainda introdutória, número 8, e daremos sequência falaremos até o 15, número 15. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios. Isso é sério mesmo. Perseverantes, livres de prevenções e animado de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dar-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas grave, quando proposta ao acaso e à queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, que adiantará àquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ele ignore. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhes respostas satisfatórias? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procedem entre nós. Deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade.
Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias, ocorrem, sobretudo, as em que reina perfeita comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem, a leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos, frívolos, sempre à espreita de ocasião propícia para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Quem é o que se dará? Quem é o que se dará? Como a questão grave em reuniões de tal ordem será respondida? Mas por quê? Acontece como se um bando de levianos que desejam advertir-se propusesse estas questões: que é a alma? Que é a morte? E outras tantas recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, a vez de comportar-vos com toda a sisudez na mais ampla acepção do termo e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos, perseverantes nos vossos estudos, como que os espíritos superiores vos abandonarão, como fazem um professor com os discípulos negligentes. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, mas das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações é evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta e etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir, de qualquer modo, em o traçar das letras, mas admitamos que há alguém dotado de maravilhosas habilidades, seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador, como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimento do médium. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto, de sob os dedos do médium, menos versado em literatura, surgem, de quando em quando, poesias de impecável sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dedignariam de subscrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não?
Para esta pergunta, só temos uma resposta: vede e observar. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas, que respondem a essa evidência os antagonistas. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo, que para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessária a tais resultados? Porque se os médios não são instrumentos passivos indispensáveis, se eles fazem habilidade e conhecimento incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão em ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida, e que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso, e que, sem guardar as conveniências e respeitar o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidos observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em propagar erro, nem tempo a perder com futilidades. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos que não parecem digna na elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbem separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que deste fato deduzem
que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhe haja mostrado o lado mau do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-la do mal e que, achando certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, quando os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na satisfação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais objeto dos seus arrabaldes, julga-se de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e má sociedade má. Dignem-se os que, daquele modo, se pronunciam de estudar o que se possa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Perguntam eles: os espíritos de escola descem até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouvem. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. Um novo proteus que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, o forçoso seria convir em que o diabo, e às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste, para perdermos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as
suposições seriam blasfêmias. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que Ele só permite o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Esquisito é, acrescentam, que só se fala dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente muito maior é, para nós, o número dos desconhecidos do que o dos ilustres. Designam-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico, quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirigirmos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que não são notadas, é por isso que são notadas. Acham também singular que os espíritos homens eminentes educam familiarmente ao nosso chamado, acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram deste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos com o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fênelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe, mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser
modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode, ao mesmo tempo, por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, momente-se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, a julgar para dúvidas, desde que o Espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. O filho não se enganará de certo com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem pais haverá de se equivocar quanto a de um filho. Neste gênero de evocações, pensam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica tão raro, não raro, enterrado com as inesperadas revelações que lhes são feitas. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda em geral, quando outra pessoa possa ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo de se tratar de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhante com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se hão obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e mesmo ainda como regra constante, mencionando-a apenas como digno de nota. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal, quando ainda não estão completamente desmaterializados. É a expressão de quem usa. Conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Veem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas, evocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode até certo ponto ser estabelecida de alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação à pessoa cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre a da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso.
aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem, que empregam pelas máximas que formulam. Um que se dissesse efêmero, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esses simples fatos o embuste. Se ao contrário forem sempre puros os pensamentos que exprimem, sem contradições e constantemente à altura do caráter de fênero, não há motivo para que se duvide a sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que o espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais, sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de fênero venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com o seu nome, porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não de fênero, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como o teria feito o próprio fênero, se é um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por prova de certo modo patentes. Inigualavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasiona erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado, não sendo lícito provocar em seus fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorre por efeito de circunstância em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes características que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouro para o pensamento. As observações aí nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos.
diferindo esses muitos uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser para eles resolvida em sentido opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temos-lo dito, é sabermos a quem nos dirigirmos. Mas poderemos, como se explica que os ditos dos espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Dirigimos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de modo a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da probidade dos espíritos, este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás, origem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 parte da vida pode chegar se a ser um sábio. Como pretender, se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa todas as questões da manifestação, da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar a contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para ele, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, dirijam na definição que dela dele. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tem todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas, e todavia não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc, etc.
em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-lo-as em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhuma esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprende-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Quem por isso se saberá, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, consequentemente, de emprestar a coisas de pura convicção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Passaríamos de longe pela observação que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferece margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizer, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razão seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, um fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade, onde eles se sentirem, quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos no idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobrezas de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, momentos quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam
a correção convencional da linguagem, observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia que por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médio.